Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos para a mensagem 51, cujo título é Não se envergonhar. Melhor coisa, não se envergonhar. E as palavras destacadas por Emmanuel são de Jesus, narradas pelo evangelista Lucas, no capítulo 9, versículo 26, diz-nos o Mestre: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Então, se não fazemos o bem que Jesus veio nos dizer para fazer, então aqui seria essa forma, não é? Se envergonhar é não agir. Dele também se envergonhará o Filho do Homem. Como é que vai haver mérito se não há ação no bem? É? Ajuda-te e o céu te ajudará. Nesse sentido. Mas ouçamos Emmanuel, que nos diz... Vamos repetir o versículo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, que é ele mesmo, Jesus. Comenta Emmanuel: muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas, ou seja, fantasiosas. Congregam-se em grandes discussões, a trabalhários irracíveis, tudo confuso e apaixonado, todo mundo esquentado. E irracíveis, tentando convencer gregos e troianos. Então, estão lá trazendo suas ideias e fazem aquele estardalhaço para tentar convencer o outro, ou todo mundo. Relativamente à fé religiosa. Sim. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem, como é que a gente pode estar falando sobre fé religiosa tão esquentado? E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam responder que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão. Então, para mostrar que nós não nos envergonhamos de Jesus, precisamos ser agressivos. Jesus nunca foi agressivo. Por que nós deveríamos ser? Não faz sentido mesmo algum. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Daqui para fora. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. Então, vamos fazer o bem da melhor forma. Jesus é conhecido como o príncipe da paz. Nunca agrediu, nem com palavras, muito menos. Mas teve aquele caso do templo. Ele não agrediu ninguém. Ele foi claro no sentido de que estava acontecendo algo que, em hipótese alguma, poderia acontecer. Acontece que nós não estamos falando de pessoas de agora, né? São pessoas de 2000 anos atrás que eram muito menos suscetíveis de entendimento. A materialidade era muito mais impactável, capaz de fazer surtir algum tipo de ideia que convergesse para o intento da lição.
Então, por isso, quando Jesus falava ao povo, ele usava parábolas, contava histórias. Contava histórias, não adiantava entrar na filosofia profunda, nem entender nada. Princípios espíritas, imaginemos, a doutrina espírita tinha condições de aparecer naquela época, mas de jeito nenhum. E ninguém ia entender nada. Sendo assim, há necessidade de passar, como, por exemplo, querer chamar a atenção de uma criança, né, que estão lá numa grande discussão, e para nós não botarmos a mão em ninguém, nós podemos impactar com um recurso físico, o som. Não é? Aí, muito naturalmente, levam lá um susto e param. Eu estou falando, vocês estão vendo que eu estou falando? Isso é certo? Isso que vocês estão fazendo faz sentido? É claro que, se não houver este hábito, vai ser difícil que isso crie um impacto. Não estamos falando de crianças aqui, mas ali é diferente. E não vamos esquecer também que Jesus, quando fez o que fez, ele não escreveu nada. Aquele momento, e ele não falou nada, né? Quer dizer, o que ele disse é que aquela era a casa do Pai, era uma casa de oração e não uma casa de negócios. Ok. Mas as tintas da cena foram feitas por quem narrou a cena. Não esqueçamos isto. Muitas vezes vemos os apóstolos dizerem Jesus, triste, e Jesus, isso, aquilo, sem que Jesus tenha dito, eu estou me sentindo assim. E eles vão lá assim, Jesus disse que se sentiu assim. Jesus não disse, mas eles interpretaram. Então, muita calma nessa hora. Continua Emmanuel. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. Um homem é um espírito encarnado. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. É o que ele faz, é o que revela o que ele é, e não o que ele diz. A conduta de cada crente, de cada pessoa religiosa, é a sua verdadeira profissão de fé. A conduta. Eu sou, sim, discípulo de Jesus. E sou agressivo, violento? Que discípulo é esse? A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. E Emmanuel continua, muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, aqueles que ficam assim, não tem como dali reagir, porque não tem, às vezes, conhecimento sequer para argumentar. Daí, muitas vezes, mas então a coisa é para forçar mesmo. Olha lá como ele está falando, deve estar falando a verdade. Naquele tipo de conduta, evangelho, não pode ser. Então, muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, em pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Estou tentando convencer quem? Nós já fizemos a nossa parte dentro do nosso lar, na nossa vida comum, para falarmos alguma coisa? Sim, nós erramos? Claro que erramos. Estamos aqui, por exemplo, no canal, usamos o quê? O verbo, usamos a palavra. Somos espíritos iluminados ou não? Não somos. Erramos? Erramos. Mas procuramos estar o quê? Vigilantes. Procuramos nos lembrar da fé, da prece. Sim, procuramos. Procuramos estudar,
iluminar o nosso discernimento. Procuramos conter as nossas más tendências, isso é tão importante. É difícil, nossa, dói, chega a doer. Pode ser que tenha momentos em que não consigamos de todo. Sim, e existe, não conseguimos de todo. Mas aí também fica a lição. É todo um esforço, do que justificarmos, é muito difícil, não tem condição. Claro que temos e temos muita condição. Não quer dizer que seja simples, ou que seja rápido, ou que seja fácil. Mas nós temos condições. Conclui Emmanuel dizendo-nos assim: torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus. Que o aprendiz não se envergonhe de Jesus, ou seja, faça como ele ensinou. Não em perlengas, discussões calorosas, das quais cada contentor, ou seja, cada discutidor, regressa mais exasperado. Mas sim, perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, tanto faz, aparentemente significantes ou muito expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício. Sacrifício pessoal. Vou reler melhor. E a frase começa lá em cima. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em discussões calorosas, das quais cada discutidor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou muito expressivas, em que se pede ao crente o exemplo do amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Então, se envergonhar de Jesus é não fazer o que ele nos ensinou. Nós não nos envergonharmos do Mestre é buscarmos praticar. Vamos fazer exatamente como ele fez? Não, não vamos. Mas isso deve nos abater? Nós somos espíritos imperfeitos ainda, como nos abateria? Mas já estamos muito melhor, estamos melhorando. Há 2000 anos éramos realmente bem mais comprometidos do que hoje, com certeza. Então, agradecemos e busquemos seguir Jesus e aprender com ele. É o que nos cabe, não é? Não se envergonhar. Muito bem. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos, os recursos para fazermos a cada dia a nossa parte, Senhor. Fortalece-nos, acalma-nos, Senhor, o ânimo diante das irritações e incompreensões. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos a nós mesmos e a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa nosso anjo guardião, nossos lares e afetos, nossos esforços. Mas igualmente abençoa, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que estejam em sofrimento neste exato momento, aonde quer que se encontrem. Que a tua paz esteja com eles, conosco e entre nós, hoje e sempre, Senhor Jesus, graças a Deus. É isso, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.